Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas Crivellari, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso canal. Eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem, acionar o sininho e também não deixem de assistir os outros vídeos que a gente postou aqui no canal. Lá desde o artigo 1º, né? Depois teve os vídeos da sequência, até chegar nesse vídeo aqui. E logo a gente vai trazer também os vídeos com os artigos pós estes aqui que a gente está estudando ou estaremos estudando na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, nós paramos aqui no capítulo 5, que vai falar do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. E aí a gente tem o artigo 60, que ele fala que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Pessoal, a gente tem que estudar o ECA, a gente tem que entender que no artigo 60 do ECA está descrito isto, e eu não sei por que não foi feita alguma alteração, não foi feita alguma revogação, mas temos que assimilar. Só que, na prática, esse artigo não vai ser aplicado no sentido do salvo na condição de aprendiz. Porque tanto a Constituição Federal, que é ali a lei máxima que a gente tem, né, em caráter federal, se podemos colocá-la assim, quanto, por exemplo, outras legislações como a LDB, proíbem o trabalho para menor de 14 anos de idade, mesmo que como aprendiz. Ou seja, na prática, nenhum juiz, ninguém vai autorizar ou vai considerar legal trabalho para menor de 14 anos de idade, mesmo que for na condição de aprendiz. Então, esse salvo aqui, ó, salvo na condição de aprendiz, ele não serve, tá? Na prática. Mas está aqui no ECA, a gente vai estudar, a gente vai ver, né? E segundo o ECA, é assim, tá? Então, tá aqui, como eu disse, poderia já ter sido alterado, poderiam ter revisto aqui, feito alguma coisa para não ficar isso aqui, né? Que acaba sendo um Frankenstein da lei. Mas, né, não fizeram, tá aqui, a gente tem que estudar. Na prática, não se aplica. O artigo 61 fala o seguinte: a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Ou seja, existe uma legislação especial que vai falar aí, que vai regular o trabalho dos adolescentes, a proteção ao trabalho dos adolescentes. Mas não é porque existe uma legislação especial, que regula, né, que fala da proteção do trabalho dos adolescentes, que o ECA vai deixar de ter valor. Tá? Não pode ter prejuízo naquilo que dispõe o ECA, porque o ECA é a legislação principal quando o assunto é proteção da criança e também do adolescente. O artigo 62 fala o seguinte: considera-se a aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor, ou seja, considerando aquilo que está na LDB. O artigo 63 diz: a formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Inciso 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Inciso 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Inciso 3. Horário especial para o exercício das atividades. E aí a gente tem o artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Mais uma vez, temos que colocar que esse artigo 64, quando ele fala aqui, ó, ao adolescente até 14 anos de idade, ele também fica inaplicável na prática. Porque, como eu já disse, adolescente, mesmo na condição de aprendiz, não pode trabalhar se for menor de 14 anos de idade. Então, vai ser difícil
a gente pensar, né, nessa bolsa de aprendizagem, a não ser, tá? A não ser que ela não envolva trabalho. Aí sim pode ser aplicado o que está aqui, tá? Se a gente estiver falando de uma bolsa de aprendizagem, que não seja com o trabalho junto ali, tá? Com a prática laboral junto ali, porque é proibido ali, na prática não vai acontecer, porque a Constituição não deixa, tá? Artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Isso aqui tá tudo ok. Vocês estão vendo ali que adolescente aprendiz maior de 14 anos. Para ser aprendiz, a partir dos 14, já pode, né? Para trabalhar ali como aprendiz, né? Você vai fazer uma parte ali do período de estudos, a outra você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu trabalhando. Aí pode, mas tem que ter mais de 14 anos, tá? Na prática, só com 14. Artigo 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Artigo 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. Inciso 1. Noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Inciso 2. Perigoso, insalubre ou penoso. Inciso 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E inciso 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. O adolescente pode trabalhar, mas jamais pode ficar fora da escola. Artigo 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. Parágrafo 1º. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevaleçam sobre o aspecto produtivo. Então, o trabalho educativo, ele vai ser um trabalho onde o principal objetivo são as questões pedagógicas. É aquilo que o adolescente está aprendendo. Isso é mais importante do que a produtividade do mesmo. E aí o parágrafo 2º do artigo 68 diz: a remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Então, não é porque o adolescente vai receber uma remuneração, ou mesmo não é porque ele está participando de um trabalho educativo que ele não pode também receber remuneração. Ou seja, ele pode trabalhar, ele pode produzir, ele pode receber remuneração, mas, como eu disse, né, até analisando o que estava ali no parágrafo 1º, os aspectos pedagógicos são sempre levados com mais importância nesse caso do que os aspectos produtivos. Mas isso não implica o adolescente que está trabalhando ali não receber. Tá? Não é por isso que ele não vai receber pelo trabalho, principalmente se esse trabalho acabar dando lucro ali para quem está promovendo essa atividade aí, tá? Essa atividade de aprendizado. Tá? Aqui, né, tem ali junto o trabalho efetuado pelo adolescente. Artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. Inciso 1. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Tanto crianças quanto adolescentes, que é o caso aqui dessa parte da legislação, são pessoas ainda em desenvolvimento. Então, algumas coisas, algumas questões ali têm que ser vistas com mais tato. Não só
no local de trabalho do mesmo ou da mesma, mas também na escola, dentro de casa, junto com a família, porque não só os adolescentes, mas obviamente as crianças, são pessoas que ainda estão em desenvolvimento, ainda não completaram ali o ciclo para estarem preparadas para determinados temas. Nem mesmo adultos, em muitos momentos, dependendo da faixa etária, do grau de maturidade, estão preparados para determinadas situações. Imagina o adolescente, né? Ou mesmo, claro, obviamente, a criança também, né? Que não é o objeto aqui principal dessa parte específica da lei, mas, né, só para constar. Inciso 2, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. E aí, pessoal, eu trouxe o meu comentário geral aí dessa parte da legislação, né, desse capítulo 5 aqui. Redigido, né? Então a gente vê aqui agora, para a gente concretizar, né, para a gente fortalecer aquilo que a gente leu ali nos artigos, e aí a gente vai, após isso, encerrar o vídeo. O capítulo 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, trata do direito à profissionalização e à proteção no trabalho para os adolescentes. Ele estabelece regras importantes para garantir que os jovens possam se desenvolver profissionalmente de maneira segura e compatível com sua idade. Alguns pontos destacados incluem a proibição de trabalho para menores de 14 anos, exceto na condição de aprendiz. E aí, pessoal, eu vou mais uma vez pontuar aqui, ó. Eu tenho que destacar isso, porque no ECA tá assim. E a gente está estudando o ECA, e ao estudar a lei, você não briga com ela, você não discute com ela, você absorve o que ela traz. E no ECA, atualizado para 2024, por incrível que pareça, tem essa colocação no seu primeiro artigo, que menor pode trabalhar tendo menos de 14 anos, se for na condição de aprendiz. E a gente sabe que na prática isso jamais vai se aplicar, porque a Constituição veda, porque a LDB também não aceita, entre outras legislações federais que a gente tem aí, tá? Então, na prática, isso jamais vai acontecer, mas está no ECA, temos que estudar. Continuando. A aprendizagem deve seguir as diretrizes educacionais, assegurando acesso ao ensino regular, atividades compatíveis com o desenvolvimento do adolescente e horários especiais. O artigo 64 garante uma bolsa de aprendizagem para adolescentes até 14 anos, enquanto o artigo 65 estabelece os direitos trabalhistas e previdenciários para adolescentes aprendizes maiores de 14 anos. O ECA também protege adolescentes portadores de deficiência, assegurando trabalho protegido. O artigo 67 proíbe determinadas formas de trabalho para adolescentes, como noturno, perigoso, insalubre, penoso e em locais prejudiciais ao desenvolvimento. Além disso, veda o trabalho em horários e locais que impeçam a frequência escolar. O artigo 68 aborda programas sociais baseados em trabalho educativo, ressaltando a importância das exigências pedagógicas sobre o aspecto produtivo. A remuneração não descaracteriza o caráter educativo da atividade. Não é porque está recebendo que esse trabalho não pode ser considerado ali educativo, né? A gente pode unir o útil ao agradável para o adolescente. Artigo 69, né? O artigo 69 destaca o direito à profissionalização e à proteção no trabalho para os adolescentes, com ênfase no respeito à sua condição em desenvolvimento e na capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Esses são alguns dos aspectos fundamentais que visam garantir um ambiente de trabalho seguro e propício ao desenvolvimento dos adolescentes. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham realmente gostado, né, da nossa aula, do nosso vídeo de hoje sobre o ECA atualizado para 2024. Eu espero vocês no nosso próximo encontro para que a gente continue aqui firmes
no estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Forte abraço e até a próxima!